Boa noite, né? Boa noite a todos. Peço vênia para cumprimentar a todos na pessoa dos meus presidentes, presidente da AMAT, presidente da ABRAT, Marquinho, Beto, deixar um grande abraço a vocês. Tô Marcelo, já cheguei aqui com a plaquinha de fim do tempo aqui, eu acho que não deve ser meu, não. Senhores, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e traçar alguns parâmetros bem rapidamente, tem meu tempo correndo. Me convidaram para falar sobre os impactos da reforma trabalhista na petição inicial e contestação. Seriam 6 horas de aula em 30 minutos de fala. Então, eu me permito, e eu tenho feito isso esse ano e até do final do ano passado para cá, eu me permito abandonar o debate ideológico, eu me permito abandonar o debate já cansado de rotulação das pessoas, né? As pessoas têm ficado chatos os debates, a verdade é essa. Os debates têm ficado agressivos, temos falado mais de pessoas do que de direito ultimamente. Temos classificado as pessoas em coxinhas e mortadelas, a favor e contra a reforma, azuis, vermelhos, verdes e etc. Então, eu vou tentar focar no que me foi pedido, no direito processual, no aspecto eminentemente técnico e o aspecto que eu tenho para trazer para vocês da reforma, que, nesse pouco tempo que a gente tem, tentar ponderar isso. E eu acho que o Marco e o Tonhão, que não está aqui, eles fazem este propósito para garantir que eu realmente não fale de aspectos ideológicos e fique no aspecto técnico-processual. Pois bem, mas eu não poderia deixar de dizer e dar razão em um ponto para o nosso primeiro palestrante, Marcelo, que, independente de que lado do balcão estamos, a reforma trabalhista ela tem critérios objetivos muito claros, E o primeiro deles é a redução do número de reclamações trabalhistas. Não há como negar isso, né? E é um aspecto, é um objetivo da reforma trabalhista, essa redução de ações trabalhistas. Mas é uma redução de ações trabalhistas como uma resposta de algo que vinha acontecendo. Nada acontece por acaso. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar de frente no foro adequado. Pois bem, e o que muda para nós, advogados, no exercício da nossa advocacia, após a reforma trabalhista, a Lei 13.467, e agora a MP 808, até 22 de abril, quem sabe uma outra lei, recebendo ou não essa medida provisória como um novo ponto legislativo. Parece-me que o que a gente gostaria de o que eu gostaria de estar discutindo aqui hoje, sendo muito sincero, no dia 7, 8, 9 de março, seriam 2 outros assuntos, né? Primeiro, um assunto fantástico de uma obra que o Beto Paraíba lançou ontem, que é os impactos da reforma trabalhista no trabalho da mulher, né? Os impactos na vida, no trabalho e os aspectos da mulher no mercado de trabalho. Depois o Beto vai poder lembrar direitinho o tema da obra, uma obra pela LTR, uma capa linda, que ficou. Queria estar discutindo isso pelo dia de hoje, é um assunto muito relevante, ou queria estar discutindo também contribuição sindical, um assunto que mexe com todos nós, e que o tema do momento é acabou ou não acabou, né? Esse talvez seja o grande tema do momento. Mas a petição inicial é algo igualmente importante, e eu trago, para a gente começar de um aspecto bem direto, o que mudou no 840, parágrafo 1º? Mudou que agora nós temos que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. E a pergunta que eu faço a vocês, por quê? Por que é que temos que ter um pedido certo, determinado e com indicação de valor? E é por isso que eu comecei a fala dizendo que um dos aspectos da reforma trabalhista é a redução do número de ações. E faz parte da redução, do objetivo de cumprir com a redução do número de ações, obrigar que esses pedidos sejam certos, determinados e com indicação de seu valor. E aí a gente teria até que gastar um pouquinho de tempo analisando a semântica e o significado de certo, a semântica e o significado de determinado, para entender que não são sinônimos e onde que a legislação quer chegar ao definir exatamente em todos os pedidos o que é que a gente efetivamente quer,
para poder depois interpretar o que significa a indicação do seu valor. Porque é a partir desse pedido que nós vamos falar de um tema muito importante que tangencialmente o doutor Marcelo trouxe, que é o pagamento das custas processuais no processo do trabalho, custas processuais pelo reclamado e pelo reclamante, ao absurdo inconstitucional de alguém querer levantar que alguém que goza de gratuidade e justiça vai ter que pagar, ao final, custas processuais, uma demanda, e isso é um dos papéis que a gente não pode tolerar mesmo, que o papel do advogado é de buscar a revisão interpretativa da norma naquilo que cabe revisão. Revisão interpretativa, não inventiva, porque o que a gente está acompanhando em muitos aspectos é revisão e interpretação inventiva. E aí nós não podemos esquecer de olhar para a lei. E no meu sentir, nesse ponto muito particular do pagamento das custas pela parte que é beneficiária da gratuidade da justiça, há uma latente inconstitucionalidade a respeito disso, como o próprio acesso à justiça, que era o tema da palestra anterior. Mas voltando, por que ele deverá ser certo, determinado e com indicação? Para pagamento das custas, para arbitramento de honorários. Porque não haveria como se falar em arbitramento de honorários sem entrar no debate se é bom ou ruim, mas o fato é que existe, e diferente do que o nosso presidente falou, doutor Fabrício, que nós estamos finalmente sendo reconhecidos, e estamos mesmo, mas ainda gozamos de muita discriminação. Afinal de contas, todo mundo tem honorários de 10% a 20%. Nós temos de 5% a 15%. É uma discriminação ainda. Há de se dar muitos passos para uma igualdade aí da advocacia trabalhista com relação ao restante da advocacia. Mas é um bom, excelente primeiro passo. Mas o fato é, sem um pedido líquido, sem um pedido certo, determinado e com indicação de valor, nós não temos como falar em custas, nós não temos como falar em sucumbência, nós não temos como nem falar em alçada para se definir o rito, se é sumário, sumaríssimo, se é que o sumário ainda existe, e o ordinário. Pois bem, mas será que esse pedido determinado significa, de fato, um pedido líquido? Será que nós, advogados, teremos que trazer para a nossa petição inicial uma memória de cálculos? Teremos que ter sociedade com escritório de contabilidade? Um calculista? Aliás, senhores, é uma oportunidade de trabalho aos advogados jovens que estão iniciando. Lá na minha cidade, em Goiânia, 2 colegas que são advogados jovens, um trabalhou muito tempo no escritório de contabilidade, começou a vender nos grupos de WhatsApp aí dos advogados um serviço bem interessante. Eles falam: gente, eu me responsabilizo pelos cálculos do seu processo. Eu me responsabilizo pelo cálculo inicial, na execução, na fase de embargos. Eu quero 2% do valor da causa. É um novo mercado, né? O advogado vai trabalhar, o advogado vai ter lá os honorários, e ele está cobrando 2% para cuidar dos cálculos do processo para o advogado. Então, é uma oportunidade de trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente vê reduzindo, eu falava ali com o nosso presidente Beto Paraíba, nós estamos reinventando também a advocacia trabalhista. Isso é muito importante, presidente. A reinvenção da advocacia trabalhista. Porque quem imaginar que vai continuar sobrevivendo exatamente como sobrevivia no ano passado, daqui a 5, 10 anos, está muito enganado. Está muito enganado. Lá no meu escritório, por 2 vezes já pós-reforma, eu recebi 2 grupos de trabalhadores querendo nos contratar para negociar um contrato, um acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores. Olha que interessante. Ah, mas não é competência do sindicato? É. Já ouviram falar em assistente, que na advocacia criminal é muito comum, um assistente de acusação, um assistente de defesa, numa assistência ao sindicato. Então, isso é uma reinvenção específica da advocacia. Pois bem, mas voltando aqui, será que nós temos que apresentar a memória de cálculo ou não? Eu não sei se vocês conhecem o FNPT, que é o Fórum Nacional de Processo do Trabalho. O Fórum Nacional de Processo do Trabalho se reúne, tem os enunciados, é um fórum que vale a pena os senhores acompanharem, conhecer o site, está aí o site para vocês aí colocado. E no Fórum Nacional de Processo do Trabalho, eu gosto de trazer os enunciados dele, porque tem uma técnica interessante. Eu poderia estar trazendo os da ANAMATRA,
eu poderia estar trazendo os enunciados de diversas regiões, enunciados de escola, mas, gente, eu vejo esses enunciados tomados por um cunho ideológico, e não que o Fórum Nacional do Processo de Trabalho seja indene ao cunho ideológico, mas eu acho que é um equilíbrio um pouco maior, mas eu vejo um cunho ideológico transformando os enunciados todos que a gente tem. Então, é muito interessante, lá na minha região, o Tribunal da 18ª Região não emitiu nenhuma notinha a respeito de como deveriam ser os processos trabalhistas. E eu vi algumas pessoas reclamando, por que ele não fala, como é que vai ser, por que tem que ser? Porque não pode. Não é assim que faz jurisdição. Não é por instrução normativa. Advogado não declara inconstitucionalidade nem ato administrativo de tribunal. Ponto. Isso tem que ser julgado. E somente quando for julgado é que a gente vai ter referência. Infelizmente, todos gostaríamos de um pouquinho mais de segurança jurídica, mas é assim que funciona o jogo, desde 1988. Então, vamos, em nome da Constituição, que tanto defendemos o tempo inteiro que temos que defendê-la, observar as regras e as normas. E o enunciado do Fórum Nacional de Processo de Trabalho, que foi feito no ano passado, o número 230, fala: existência de pedido certo e determinado, desnecessidade de liquidação de todos os pedidos. Artigo 769, 840 da CLT, ou 15.324. Nas reclamações trabalhistas, a indicação do valor que se refere ao parágrafo 1º do 840 não se traduz na necessidade de liquidação de todos os pedidos da petição inicial. Você se lembra o parto que foi para aprovar esse enunciado? Esse enunciado é uma negociação, porque ele diz sem dizer. Por que ele diz sem dizer? Porque alguém um pouco mais incauto vai ler o enunciado e falar, não precisa, eu posso estimar todos os meus pedidos agora. Mas não é isso. E ele até cita a lei. O que o 324 fala, senhores? O pedido deve ser determinado. Lembrando que o 322 traz o conceito do que é certo, mostrando que eles são bem separados. Mas o pedido deve ser determinado. E o parágrafo 1º fala, é lícito, porém, formular pedido genérico. E aí ele traz quando? Ou seja, a exceção à regra é não trazer isso. E aí ele fala no inciso 1º, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, um pouco distante aqui, não impossível, mas um pouco distante aqui do processo de trabalho. Mas aí o inciso 2, quando não for possível determinar, desde logo as consequências do ato ou do fato, e aqui nós temos um leque para brincar bastante. E inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. E o que significa isso? Não for possível. O que é não for possível? Não for possível determinar de logo as consequências do ato. Gente, tem como você determinar se haverá ou não a multa do 467 no processo? Não. Não tem como. Você vai descobrir isso após a audiência. Os encargos previdenciários, a consequência dele, de imposto de renda, como é que serão os custos processuais? Senhores, liquidar honorários advocatícios. Não dá. Não dá. Até porque a própria legislação fala, o juiz vai arbitrar e traz os critérios de 5 a 15. Aí eu vejo determinados magistrados determinando que se emende a petição inicial para liquidar os honorários advocatícios. Convenhamos. Não depende de ser liquidado desde o início. E aí o inciso 3, que traz uma questão um pouco mais polêmica e complexa, diz, quando depender de ato que deva ser praticado pelo réu. E é o próprio Fórum Nacional do Processo de Trabalho, e aí um enunciado que nem concordo muito com ele, mas um enunciado aprovado, 179, fala, acesso à justiça. Quando a determinação do valor depender de documento ou ato da parte contrária, ou ainda de prova pericial, é lícito ao autor formular pedido certo e determinado, porém sem indicação deste, ou com indicação por estimativa. Aí acabou. Acabou, porque hora extra, eu vou precisar do controle de ponto, que está com a reclamada. Controle de pagamento, demonstrativo de pagamento, na grande maioria das vezes o empregado não tem todo o controle para você ter todo o acompanhamento e poder fazer uma liquidação séria. Perícia, né? 10%, 20%, 40% de insalubridade. Qual que é o grau de perda da capacidade laborativa
num acidente de trabalho, e aí a gente abre um leque a ponto de, apressadamente, alguns poderem dizer que, então, o processo do trabalho não precisa de liquidação dos pedidos, mas sim mera estimativa. E talvez esse seja o grande debate. Esse é o grande debate. É necessário ou não liquidar os pedidos? E entendo eu que sim. Entendo eu que sim. Não em todos os casos. Entendo eu que é um pouco mais restrito do que o enunciado 179 do Fórum Nacional de Processo de Trabalho traz. Um pouco mais restrito em que sentido? Por exemplo, perda da capacidade laborativa. Você precisa liquidar a perda da capacidade laborativa. Mas como que você vai fazer isto? Você tem que, ao mínimo, estimar. Ainda que maior. E agora, a reforma trabalhista exige cuidados da advocacia trabalhista. Vou dar um exemplo. Eu já fiz uma dessa lá no escritório. O juiz de primeiro plano extinguiu o meu processo sem julgamento do mérito. Aí eu pedi reconsideração, conversei com ele, falei que ia pagar a perícia e ele aceitou o processamento. Não me lembro se é 273, 373 do CPC, produção antecipada de prova. Que até antes de 2015 a gente pensava que é quando alguém está morrendo no hospital e você quer ouvir a testemunha. Ou alguém está mudando de país e você quer ouvir a testemunha. Era só para nada que existia a produção antecipada de prova. E o novo CPC, ele traz a ferramenta de produção antecipada de prova como a 8ª maravilha do mundo. Você pode fazer muita coisa a partir da produção antecipada de prova, inclusive uma perícia. Inclusive uma perícia judicial, para decidir se eu vou fazer aquele pedido ou não. E lá, num acidente extremamente controvertido da responsabilidade, eu pedi a perícia técnica para o juiz, exatamente como prevê o CPC, e disse, eu quero fazer a perícia. Valor da causa, R$100, eu vou pagar o perito, eu vou indicar meu assistente técnico, e não cabe contestação, não cabe decisão judicial. O texto da lei do CPC é claro. E o que vai ser feito? Apresentar quesitos e eu vou ter uma perícia. Gente, com a perícia debaixo do braço, falando que há responsabilidade, aí eu tenho um problema que foi levantado aqui na primeira fala do doutor Marcelo, de demora judiciária, mas a demora judiciária tem meios de criatividade. Se eu tenho uma perícia de início, antes do ajuizamento da demanda, dizendo que há culpa, só não faz acordo se alguém não quiser que acabe o processo, como disse o doutor Marcelo, que isso acontece muito. Porque, de vez em quando, tem gente que não quer saber, que ele só não quer que acabe o processo. Mas nós temos ferramentas fantásticas. Exibição de documento, exibição incidental de documento, pedindo, inclusive, suspensão e possibilidade de emenda da inicial para liquidar adequadamente os pedidos. Então, é possível, mas o debate está posto, vai caminhar, e o que aqui a gente tem como consequência disso? O que acontece se eu não liquidar? Ou se eu liquidar por estimativa? O parágrafo 3º do 840 fala que tem que ser extinto, sem resolução do mérito. Tá certo? Isso é o que fala o parágrafo 3º. Só que o 321 do CPC e a súmula 263 do TST manda dar um prazo para emendar antes de extinguir. Falou, ó, tá bom, vou extinguir, mas me deixa corrigir. É obrigatório esse prazo. Tinha aquela questão do sumaríssimo, não tem? Mas é obrigatório esse prazo aqui, porque a gente está falando. Então, tem que dar esse prazo. E aí nós chegamos numa pergunta que eu acho que é a pergunta que vale dinheiro. E se o advogado resolve liquidar? Essa liquidação limita o pedido e a respectiva condenação? Se eu liquidei R$30 mil de horas extras e ganhei 40, 10 mil vai embora pela janela? Como é isso? Como é isso? Aqui em Minas, eu vou pular os artigos do CPC, porque meu tempo está se esvaindo, mas o 141 fala que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. E o 492 fala que se ele proferiu uma decisão de natureza diversa, essa decisão ela não pode ser jamais em quantidade superior ao que foi pedido. E aí, o TRT de Minas tem uma tese prevalecente, a tese prevalecente número 16. E tese prevalecente é muito mais do que qualquer outra coisa, inclusive súmula. Saiu na semana passada o parecer da Comissão do Tribunal Superior do Trabalho para dizer que é inconstitucional
salvo engano, parágrafo 1º do 769, não me lembro exatamente, que restringia a criação de súmula, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, e já estão caminhando para a inconstitucionalidade dele para poder editar as súmulas. Só que a reforma trabalhista que quis evitar a súmula foi assim, uma leseira, desculpa usar essa palavra, mas lá na minha região eu uso, uma leseira do legislador, porque ele impossibilita a criação de súmula e abre os precedentes, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, que tem muito mais força que a súmula, porque a súmula é orientativa e o precedente normativo ele é praticamente vinculativo. Tem uma força de vinculação muito maior do que a súmula. E a tese prevalecente, número 16, aqui do TRT da Terceira Região, fala, rito sumaríssimo, eu estou falando de uma análise antes da reforma, tá? Rito sumaríssimo, valor correspondente aos pedidos. No procedimento sumaríssimo, os valores indicados na petição inicial configuram estimativa para fins de definição do rito a ser seguido, e não um limite para a apuração das importâncias das parcelas objeto de condenação em liquidação de sentença. Então, o que o TRT3 está sinalizando? Já que foi pós-reforma, mas é de setembro do ano passado. O que ele está sinalizando? Que não liquida, que não limita. Não há limitação do pedido a liquidação. Então, quando você vem pós-reforma, em que você não precisa liquidar só o sumaríssimo e passa para o ordinário, eu passo a uma liquidação por estimativa, segundo o TRT3. Notícia muito boa para os advogados, para nós advogados, enquanto advogamos para os reclamantes. Porque essa história apaixonada, você é reclamante ou reclamado, é de uma parcela diminuta da advocacia que precisa de uma postura ideológica, muitas vezes em razão dos sindicatos. Mas advogado que é advogado é a voz do seu cliente, não importa de que lado ele está. Eu, pelo menos, sou. E nós temos que entender isso. E nós temos que viver isso. Então, isso é uma notícia muito boa quando se está pelo reclamante. E aí eu questiono, como é que o Fórum Nacional de Processo de Trabalho fala lá no 180? Ele ratifica o entendimento do TRT3. Valor do pedido, limitação. O valor atribuído por corresponder à sua expressão monetária não representa limite de eventual condenação. E aí aqui, quando nós estamos pela reclamada, os advogados patronais aqui falam, pô, Rafael, então, para que veio o 840, parágrafo 1º? O TST não pensa isso. O entendimento do TST é que limita, sim. E aí, gente, quando eu falo entendimento TST, eu não estou falando da decisão monocrática do vice-presidente, do ministro Emanuel, em homologar um acordo coletivo e sair à imprensa falando que o TST valida a Assembleia para legitimar a cobrança de honorários de contribuição sindical, não. Porque a imprensa é maldosa, né? Você pega um ministro isoladamente homologando uma convenção coletiva negociada lá de trás para dizer que o TST está validando a Assembleia para cobrar a contribuição sindical. Não é nada disso, não validou coisa nenhuma. Mas quando eu falo de jurisprudência de TST, nós temos que ter cuidado. Porque a jurisprudência turmária e nada é quase perto um do outro. Porque não é o que vai definir. Nós temos que ir à SDI, nós temos que ir à SBDI 1, à SBDI 2, porque são elas as referências de julgamento que nós temos. Porque quando há o conflito de jurisprudência turmária, nós sabemos que os embargos da SDI é que vai definir. E o que a SDI 2 fala sobre o tema em ação rescisória? O pedido deduzido pelo reclamante de forma líquida e não por mera estimativa enseja a limitação da condenação ao valor indicado na petição inicial. E aí eu não trouxe o voto, mas alguém, numa forma mais apressada, poderia dizer, e quando eu li isso aqui a primeira vez, eu pensei que ele estava se apegando a um aspecto técnico-processual de uma ação rescisória, que ele não poderia revisar uma decisão em sede de ação rescisória, mas no voto, o ministro relator, que é o ministro Douglas, que é goiano, ele traz com muita propriedade falando sobre isso, dessa limitação, e entendendo a SDI que ela limita, sim, o pedido. Então, aí nós temos um campo de debate para a advocacia e de recursos para ambos os lados muito ricos. E o que fica a lição dessa própria decisão da SDI? Em brigar pela estimativa. Em toda vez que você trouxer uma liquidação, você sugerir que a sua liquidação está sendo feita por mera estimativa, para correr do braço da
SDI. E talvez com um pedidozinho lá nos seus pedidos, em que você coloca todos os cálculos são feitos por mera estimativa e deverão ser sujeitos à liquidação por contadoria especializada ou por perito judicial, seria o suficiente para você salvar os 10 mil que foi pela janela. Fica a dica para todos nós. Pois bem, eu falei o primeiro tema, são uns 3 ou 4, eu tenho mais 5 minutos, então vou começar a falar rápido. Aditamento da petição inicial. É um outro tema muito interessante. Sempre foi interessante, já era interessante antes da reforma, se pode aditar ou não. O que vinha acontecendo, gente? Vinha a petição inicial, aí a reclamada, obrigado, aí a reclamada apresentava a sua defesa, juntava eletronicamente a sua defesa, o reclamante tem acesso à defesa antes da audiência, e o que acontecia quando havia uma surpresa? De 2, 1. Ou ele emendava a inicial, ou pior, se ausentava da audiência e propunha uma nova reclamação trabalhista. Sem paixões, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deixa ele emendar a inicial. Eu prefiro que ele possa emendar a inicial. Mas simplesmente viu a defesa e não vai propor uma reclamação trabalhista totalmente nova, é desleal. É desleal. E nós temos que ser leais. Assim como é desleal a audiência una. Eu acho que nenhuma audiência tinha que ser una. É desleal com o reclamante uma audiência una. Toda audiência trabalhista tem que ser fracionada. Ele tem que se preparar. E quando a gente fala se preparar, Tom Marcelo, não é fazer testemunha mentir, não. Quando eu falo se preparar, é saber que testemunhas que eu preciso ter para o que ficou controvertido. Porque isso varia. Às vezes você pensa que um processo vai para um lado, vem a defesa, ele vai para o outro. Então, a audiência una também é desleal. Assim como simplesmente poder se ausentar e fazer uma nova reclamação é desleal. Mas a pergunta independente disso, após a reforma trabalhista, até que momento pode ser aditada a petição inicial? E aí o outro 847, ele traz uma reflexão, uma novidade na 13467, no parágrafo único dela, porque antes da reforma trabalhista dizia que a defesa teria que ser apresentada em audiência, certo? E agora, com a reforma trabalhista, fala: a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. E aí eu pergunto para vocês, o que significa até a audiência? Eu tenho que protocolizar antes da audiência? Eu posso pegar meu computadorzinho ali e no cúmulo da autoconfiança e do poder da internet, deixar para fazer esse protocolo eletrônico ali? Ou você pode entrar e ligar para o escritório e falar: protocola que eu entrei. Faz o protocolo que eu entrei. Espero que ninguém aqui assuma isso um dia na vida, mas pode acontecer, pode acontecer. Né? Já aconteceram nos melhores escritórios já, tenho certeza disso. Mas qual que é o momento de até audiência? Porque gera debate. Se no início, se o horário de início, a defesa já não estava lá, gera debate. A resolução 185 do CNJ, pensando que era legislador, no artigo 22 falava que era até o fracasso da proposta conciliatória, que era a regra geral. Só que, gente, nós não podemos nem usar como argumento, por não poder tolerar, por questão ideológica, que um CNJ tenha poder de legislar processo do trabalho. Legislação processual é para poder legislativo. O CNJ não pode simplesmente ficar mudando a regra como quer. É claro que ele tenta fazer isso para evitar um problema que a gente enfrenta, nós advogados, em muitas varas, eu tenho certeza que não na do doutor Marcelo, que é amigo da advocacia, mas para cada vara tem uma CLT própria, né? É um problema real. E o CNJ tenta uniformizar. Mas a verdade é, o argumento da reforma até a audiência, como instrução do CNJ até o fim da proposta conciliatória, diz que isso pode ser apresentado até a proposta conciliatória, como é originalmente a forma de apresentar a defesa trabalhista, inclusive de forma oral, que a gente sabe, e no nosso prazo regulamentar na audiência. E aí a pergunta a respeito de até que ponto eu posso aditar a petição inicial. E a resposta seria até o momento em que se entregar a defesa aos autos. E a partir daquele momento que a defesa é entregue, mesmo que 3 dias antes da audiência, não haveria mais, na minha opinião, possibilidade do aditamento à petição inicial. Por quê?
porque, segundo a legislação, até para desistência de pedidos, carece agora, nos termos da lei, de anuência da parte contrária, uma vez depositada eletronicamente a defesa. Além de outras diversas consequências desse depósito, como, inclusive, possibilidade de afastar uma revelia, caso o advogado esteja presente, que não é o nosso tema hoje, eu não vou falar disso. Mas o fato é, há entendimento em sentido contrário? Há o entendimento de que a defesa, até o momento que o juiz formalmente a recebe, ela é o que a gente chama de defesa vazia. O que é uma defesa vazia? Ela está lá, ela existe, mas ela não produziu efeitos. Então, se ela é uma defesa vazia, até o momento que se encerrou a primeira tentativa conciliatória, o advogado reclamante teria legitimadamente possibilidade de requerer o aditamento da petição inicial. E está posto o debate, é o TST quem vai falar ao final essa questão. Um terceiro item que eu trouxe aqui da petição inicial que a gente precisa tomar mais cuidado a partir de agora é a assistência judiciária. Estou caminhando para o fim, tá, presidente? É a assistência judiciária. Existe uma palavrinha nova no 790, no parágrafo 4º. Comprovar a assistência judiciária. Mas essa comprovação da assistência judiciária, às vezes é maldosa. Porque você distribui para alguém definir. Porque nós temos um critério objetivo. 40% do regime geral da Previdência Social. Esse é o critério objetivo. Qual que é o regime geral da Previdência Social? R$ 5.032,32. Acho que aumentou um pouquinho agora, né? Aumentou um pouquinho agora, depois do salário mínimo. Mas, enfim, 40% disso é R$ 2.000. É mais do que o critério objetivo que nós tínhamos antes, que eram 2 salários mínimos. O que mudou de fato? Agora a lei manda comprovar. O que sugere-se que os advogados dos reclamantes façam? Comprovem. Gente, infelizmente, por mais vergonhoso que seja, a justiça do trabalho não é a justiça de empregados, nem do trabalho, é a justiça do desempregado. E o desempregado tem conta vencida. Sempre. Quase sempre. O desempregado, aquele que precisa e que está lá e que tem verba alimentar e que absurdamente foi ceifado na sua verba alimentar, ele tem como comprovar essa necessidade, não tem a menor dúvida. Então, se ele ganhar acima de 40%, basta juntar uma comprovação. É não se arriscar com a declaração. Apesar de existir vozes doutrinárias coerentes que defendem que a simples declaração de necessidade dada pelo advogado é suficiente, eu não acho que vale a pena o risco. Mas aí a gente entra, só para pegar carona nesse assunto, para ir lá na audiência. A assistência judiciária é momentânea. Aí o advogado da empresa, que tem um medo de receber honorários, mas não poder receber esses honorários porque a outra parte vai ter benefício da assistência judiciária gratuita, e ficou provado na inicial que aquele reclamante gozava da assistência, eu, como advogando para a empresa, eu abriria as minhas instruções perguntando: o senhor está trabalhando? Porque é um fato novo e que pode ser revista a assistência judiciária a qualquer momento. Então, você abre a sua petição inicial e fala: o senhor está trabalhando? E quanto que o senhor ganha hoje? Porque isso pode ilegitimar a alegação e até a suposta comprovação dos benefícios da assistência judiciária dada ao reclamante. Pois bem, e para a contestação, o que a gente traz? Eu trouxe 4 pontos para a gente pensar. Primeiro, de uma forma bem objetiva, temos um novo olhar em temas antigos. Não é novidade, não foi criado com a reforma, mas existiam temas para a nossa contestação que eram praticamente inúteis. Alguns utilizavam, de vez em quando a gente utilizava, mas eram praticamente inúteis. Primeiro, convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem. Opa! Agora tem, expressamente na CLT, possibilidade de convenção de arbitragem. E sem entrar no debate da inconstitucionalidade dela, o fato é que a lei permite que a gente tenha uma convenção de arbitragem. Não para todo mundo, para quem? Para quem? E aí as pessoas confundem muito, gente, cuidado. Existe uma coisa que é o superempregado, que ele é um sindicato ambulante, né? Ganha acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, que é uns R$ 1.162,62, e tem diploma de curso superior.
Esse é o superempregado. Agora, tem uma outra coisa, que é a possibilidade de se fazer a cláusula de convenção de arbitragem. Não confundam. Não há exigência de diploma de curso superior para a convenção de arbitragem. A única exigência da lei é que se ganhe mais de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. E só para deixar meu registro, 2 é pouquíssimo. Não atinge o objetivo que a lei deveria dar. No meu sentir, um critério muito inteligente de estabelecer esse limite e possibilitar que um empregado possa fazer convenção de arbitragem, possa negociar sem sindicato, é que aquele empregado recebesse o teto do regime, o teto do pagamento do funcionalismo público. A partir do momento que ele recebe mais do que o mais alto empregado do país, o presidente da República, o ministro do STF, então ele pode sim negociar as suas questões sem o sindicato. Abaixo disso, eu acho que a gente está cometendo uma injustiça social, apesar de achar que não há inconstitucionalidade no Instituto. Uma outra coisa que a gente não usava nas nossas defesas e que agora a gente passa a usar é a incorreção do valor da causa. Se o valor da causa está errado, há de se impugnar o valor da causa, porque vai ter relevância nos honorários sucumbentes para mais e para menos. E aí eu retomo aquele debate lá, se isso é liquidado e estimado, e não vou falar tudo aquilo de novo. E o terceiro momento é a impugnação à gratuidade da justiça. Os advogados de empregadores têm que se acostumar a impugnar sempre a gratuidade da justiça, inclusive quando o empregado ganha menos de 40% do teto do regime geral da Previdência Social. Mas como, Rafael? Sob o argumento de, se no curso do processo ele vier a ganhar mais, que se extinga a gratuidade da justiça deferida ao reclamante, já que ela pode ser deferida a qualquer momento, também pode ser revogada a qualquer momento. A outra grande novidade da defesa, e que temos que todos prestar muita atenção, é a exceção de incompetência. A exceção de incompetência, senhores, agora ela tem que ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação. E aí aquele empregador que recebe a notificação e não passa para o advogado pode perder a oportunidade. Mas a pergunta é, há preclusão? Se não se apresentar a exceção de incompetência no prazo de 5 dias, há preclusão e prorrogação da competência territorial? E a minha leitura processual é que há. A empresa perde a oportunidade de alegar a exceção de incompetência se nos 5 dias ela não alegar. Há vozes que estão defendendo que não há preclusão, pois ele ainda teria oportunidade de fazer isso como matéria de defesa lá na audiência. E data máxima vênia, não existe nenhum lugar com previsão para isso, já que a previsão do CPC como matéria de preliminar de defesa não é aplicável nos termos do artigo 15, porque a gente tem legislação própria de 5 dias. Tá? E por último, é meu último slide, eu juro, tá? Ela já mostrou que acabou. Gente, namore alguém que te olha como ela me olha desde que meu tempo acabou. Sabe? Fixamente. Desde que meu tempo acabou, ela me olha assim, eu nem olho para ela assim. Namora alguém que te olha assim. Eu juro que é o último slide. Gente, aí eu pus por último, porque vale para reclamante, vale para reclamada, e para reforçar aquele argumento, de que honorários advocatícios não devem ser liquidados. Súmula 256 do STF. É dispensável o pedido expresso para a condenação do réu em honorários, com fundamento, esse é o CPC antigo, mas ela, óbvio, tem a mesma redação e é atualizada. É dispensável. Você não precisa pedir honorários. Honorários sucumbentes decorre da existência da ação, decorre naturalmente do provimento ou do improvimento do pedido. E aí eu alerto aos colegas, súmula 453 do STJ, os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgada, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria, seja ela inclusive arbitramento de honorários. Se o juiz não falou nada sobre os honorários, é D. Porque se você não fizer o ED, você perdeu o dinheiro. Entenderam? E agora, com esse grande debate, se aplica, se não aplica os honorários, e sem entrar, porque aí é outra palestra inteira dessa, minha sugestão, todas as vezes que vier uma sentença judicial dizendo que no que perdeu vai pagar honorários, e no que ganhou vai receber honorários o advogado de cada um, faça o ED e pergunte, inclusive proporcional? Porque a sua execução vai ficar travada 3 anos se você deixar esse debate passar. 3 anos. O que é o proporcional?
O cara pediu hora extra, ele pediu 50 mil de hora extra, ele ganhou 20. Vai pagar a sucumbência de 20 mil para o advogado reclamante de 30 sobre a reclamada, ou paga só pelo pedido e o da reclamada não tem direito, que o que importa é o pedido? Eu não vou entrar no debate disso, mas a minha sugestão é, faça porque sua execução daqui 2, 3 anos não vai andar nunca mais. Muito obrigado a todos, desculpa o tempo.